Podemos começar? Podemos começar? Certo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, muito obrigado, presidente Ciro Nogueira, pelo convite para participar desse painel. Tenho certeza que o Partido Progressista está hoje registrando um belo capítulo de sua história, a pautar um tema de vanguarda, o partido olhando para a sociedade e não só olhando para si mesmo. Então, parabéns pela iniciativa, presidente. Eu sou Rafael Codonho, jornalista, empreendedor, sócio da Critério, uma empresa especializada em gestão de reputação de marcas, com uma atuação muito forte no agronegócio e uma responsabilidade muito grande de estar aqui diante de duas unanimidades do agronegócio, né? A sempre ministra Tereza Cristina, o senador Heinze, vejo também a deputada Silvana Covatti, também muito defensora do setor do produtor. E, para além disso, eu sou muito curioso sobre o tema que a gente vai debater logo mais, né? O tema que a gente vai conversar nesse painel é agronegócio inteligente, como a inteligência artificial está revolucionando a gestão e a produtividade no setor agropecuário. E para refletir sobre esse assunto, a gente vai ter dois convidados muito especiais, né? Então, primeiro, boa tarde aos meus colegas aqui de painel. Começando pelo ministro, né? Haroldo Cedras, médico veterinário, com mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado pela Universidade de Hannover, na Alemanha. Foi secretário de Recursos Hídricos e Irrigação do Estado da Bahia e deputado federal por 4 legislaturas. Foi ainda secretário da Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia e presidente do Grupo Executivo FOR. É professor licenciado na Universidade Federal da Bahia e ministro do Tribunal de Contas da União. Como congressista, privilegiou as áreas de meio ambiente, ciência, tecnologia e relações exteriores. E se destacou como relator da Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, bem como dos projetos que resultaram na Lei de Falências, na criação do Ministério da Defesa e, posteriormente, do Serviço Nacional de Inteligência. Exerceu a presidência do TCU entre 2015 e 2016, né, período em que ele estimulou a transformação digital da administração pública e promoveu o uso intensivo da análise de dados e das auditorias contínuas e preditivas no tribunal. Como ministro da Corte e entusiasta do assunto, ele continua empenhado em promover a adoção da inteligência artificial e de outras tecnologias exponenciais como parte de políticas públicas que conduzem o Brasil à condição de país 100% digital. Ao lado dele, João Pontes, diretor pós-vendas e suporte ao cliente da John Deere América Latina, engenheiro em mecânica aeronáutica pelo ITA, MBA em marketing pela ESPM, com vasta experiência na indústria de equipamentos de alta tecnologia, tendo atuado nos setores aeronáutico, de construção, mineração, florestal e agrícola, em diretorias nas áreas de marketing, planejamento estratégico, pós-vendas e experiência do cliente, entre outros. Foi também chairman do comitê gestor da AEM para a América Latina e é membro do board da Associação Rede ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Sejam muito bem-vindos. João e ministro, a gente vai ter 1h30 para conversar sobre essa relação do agro com a inteligência artificial e queria iniciar esse painel ouvindo o ministro, que vai iniciar com uma exposição, seguida pelo João. Muito obrigado, doutor Rafael. É com satisfação que participo desta mesa honrosa, no momento em que o Partido Progressista, através do seu brilhante presidente, o senador Ciro Nogueira, como diria Luiz Eduardo, um craque da política nacional, está marcando nesta vida política, administrativa, partidária, na nossa economia produtiva, um golaço, porque ele traz a discussão aqui, um tema que é, além de empolgante, é um tema que hoje permeia todas as esferas, todas as áreas do conhecimento humano. Então eu fico muito feliz em receber esse convite, que na verdade não foi um convite, foi uma convocação, até porque como ministro do TCU, pela primeira vez eu estou participando de um evento partidário nesses 18 anos de vida
no Tribunal de Contas, porque esse tema é um tema que não pode ficar à margem das preocupações de nenhum brasileiro, independentemente do que faça, do que seja. E o presidente Ciro Nogueira, com seus colegas de partido, parlamentares da mais alta competência, como o nosso senador Heinz, que conhece muito bem essa área, muito mais do que eu, da deputada Covatti e de tantos outros parlamentares que conosco estiveram neste dia aqui em São Paulo, eu diria, para um momento muito raro na vida nacional, que é discutir de maneira democrática com a classe produtiva, com os administradores do país que aqui já estiveram no dia de hoje, aspectos importantes da vida nacional, e todos sempre com esse foco principal, que é a discussão sobre o que e como a inteligência artificial pode alavancar a vida nacional e, quem sabe, eliminar uma série de problemas que conhecemos de entraves na vida nacional. Então eu acho que o presidente Ciro está trazendo à discussão um assunto que tem sido, ao longo dos últimos anos no TCU, o nosso foco de trabalho permanente. Quando em 2013, e aí eu quero me definir depois desse currículo que foi lido aqui, dizer que estou aqui como aprendiz. Vim aqui exatamente para buscar ampliar o meu aprendizado nessa área, porque me considero, acima de tudo, um peregrino da tecnologia ao longo da minha história de vida, dentro ou não do setor público, nessa busca permanente para que nós possamos, através da tecnologia, melhorar as condições de vida dos brasileiros e também, quem sabe, alavancar o desenvolvimento humano. Então eu acho que é com esse objetivo, não da tecnologia pela tecnologia, mas com esse espírito que trago da minha formação caseira de, quem sabe, através desses avanços, imprimir mudanças nessa rota de um país que foi eternamente um país analógico e que tentou chegar à condição de país eletrônico sem nenhuma chance de promover aquilo que mais nós queremos, que é um caminho de mão dupla entre o Estado e o cidadão. Então eu vejo que hoje aqui nós estamos encontrando, nesse que o Partido Progressista promove essa discussão da vida digital de verdade, enfocando aspectos da mais alta importância para que cheguemos um dia a esse estágio de economia produtiva, que é o que mais nós sonhamos. Eu acho que o senador foi muito feliz na escolha do tema, na organização desse evento, com as cabeças que vejo aqui nesse auditório, em todos os auditórios por onde já estive no dia de hoje. Então eu não vou me alongar, porque sei que a minha missão aqui é trazer nesse momento essa possibilidade de algumas pequeníssimas contribuições em face da experiência que estamos tendo no TCU, no Tribunal de Contas da União, que não tem apenas a missão de controlar as contas públicas. O TCU tem como principal missão a missão pedagógica, de contribuir para que melhoremos a vida nacional através do que podemos imprimir nas políticas públicas e na administração do país. Então eu estou aqui com essa perspectiva de colher, e não posso dizer dessa alegria que vocês sentem que passa por mim nesse momento, em aceitar esse convite para essa troca de experiências sobre dois temas que de fato têm merecido a minha atenção há muito tempo: a inteligência artificial e suas implicações para o setor público e para o agronegócio. E para que os senhores não achem que eu estou exagerando, eu estou aqui na companhia do Dr. Gledson, aqui, que foi meu companheiro das primeiras horas, dos primeiros momentos ainda lá na relatoria das Olimpíadas, quando tivemos que nos deslocar para vários centros de pesquisa, para várias universidades dentro e fora do Brasil, para que pudéssemos então ampliar o nosso conhecimento numa perspectiva de dar cabo dessa enorme responsabilidade de controlar as contas públicas, não mais como analistas de jogos do passado, e sim como pessoas que querem de fato utilizar ferramentas que já estão à nossa disposição para que melhoremos essas políticas públicas e para que respeitemos cada vez mais aquele que mais merece a atenção do Estado, que é quem paga. Então eu acho que estamos aqui nessa perspectiva de trazer alguma contribuição a esse debate. Eu diria que, graças então a visionários como Satya Nadella, da Microsoft, e o Sam Altman, da OpenAI, e que com muitas e muitas pessoas foram então pessoas que passaram a entender que a partir do ano passado, de novembro do ano passado, o alcance que poderia ter essa tecnologia, essa ferramenta nova para alavancar os modelos de linguagem
o que acabou chegando através do chat GPT, depois de um almoço informal entre Satya Nadella e Sam Altman, e também com a chegada do novo Bing e do Bard das Big Techs concorrentes. O que muitos não sabem, e aí eu queria dizer que, porém, é que a inteligência artificial, como aqui há pouco também foi muito bem ressaltado, generativa, é apenas uma das várias aplicações dos algoritmos baseados em aprendizagem de máquina, e que há muito tempo, então, a história já registra o que poderia estar por trás dessa tecnologia. A inteligência artificial, como todos vocês sei que sabem, nasceu oficialmente no campo da ciência em uma cidade parecida com aquela em que eu morei na Alemanha, que possui o mesmo nome que a cidade de Hannover, nos Estados Unidos, há exatos 67 anos, e aqui eu diria que essa possibilidade de estarmos aqui debatendo esse assunto hoje foi uma assertiva tão grande do presidente Ciro, que já estamos então comemorando no dia 17 último essa data extraordinária, porque foi exatamente em agosto de 1956, e ao término desse simpósio lá em Hannover, nos Estados Unidos, que foi organizado por 11 dos maiores pesquisadores da época sobre as possibilidades de termos então máquinas que pudessem pensar como seres humanos. Porém, mesmo com todas as mentes brilhantes que se dedicaram então ao tema desde então, foi só há pouco tempo que a inteligência artificial tornou-se, como nós poderíamos dizer hoje, sem nenhuma dúvida, a ferramenta fantástica que conhecemos, chegando ao ponto então de questionarmos se ou quando a inteligência artificial será capaz de superar a capacidade humana, ou como muitos outros estão aí prognosticando de que a inteligência artificial vai tão forte, tão inadministrável, que um dia poderia acabar com a humanidade. Eu, particularmente, não sou daqueles que têm essa visão e acredito que é uma ferramenta que chega, como tantas outras que chegaram no passado, para alavancar o desenvolvimento humano. Então, aqui eu trago alguns slides, aqui é da cidade de Hannover, lá nos Estados Unidos, e para ser mais preciso, no sentido de tornar a minha manifestação talvez um pouco mais compreensível por parte daqueles que agora compartilham conosco este momento. Então, desde o início desse século, com a evolução do poder de processamento que ocorreu com os computadores, e principalmente da chegada dos algoritmos de machine learning, que passamos então a experimentar um pouco desse potencial que os cientistas já anunciavam desde 1956. E eu tive a sorte e a oportunidade de participar em Washington, levando colegas do TCU naquela oportunidade, alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, sobre essa primeira experiência de geração de novos algoritmos para o setor público. Então, com os recursos disponíveis hoje, eu diria que sistemas baseados em inteligência artificial, eles são apenas não delimitados em poder identificar padrões em grandes volumes de dados, mas, além disso, inferir em regras e sugerir ou executar ações de forma quase instantânea, em geral, com maior precisão do que nós fazemos como humanos. E uma capacidade muito mais extraordinária, que eu acho que dá uma contribuição a um país como o nosso, onde ficamos durante muitos anos em vários setores da vida nacional, fazendo esforços repetitivos no que os baianos lá do interior chamam a chamada burrice ocupada. Então eu acho que é uma perspectiva que temos de eliminar essas possibilidades através de um uso mais expansivo da tecnologia da informação. Portanto, para falar sobre aplicações, particularmente nessa área que me toca na alma, que é a área do agronegócio, uma vez fui consultado pela ONU para discutir sobre cidades inteligentes, outra vez sobre mobilidade, mas quando o nosso presidente me disse que a minha missão aqui era discutir o agronegócio com essas cabeças extraordinárias que estão nessa sala na tarde de hoje, aí eu fiquei muito mais feliz, porque vou ter uma oportunidade para compreender quais são, portanto, os dados que poderão ser aproveitados ou necessários nessa tarefa, e também quais as ações ou potencialidades que poderemos fazer uso através da inteligência artificial
nessa área da compreensão humana. Então, quanto aos dados, eu diria que podemos falar em 3 origens distintas. A principal, que seria então o uso dos dados de sensores inteligentes, baseados em IoTs ou Internet das Coisas, capazes mesmo de verificar em tempo real aspectos fundamentais para a produtividade da agricultura, o que de certo modo, lembro aos senhores, também nos foi possível já no início dessa nova fase do desenvolvimento tecnológico, que foi o uso do Big Data através das ferramentas que dispunham naquela época, mais ou menos entre 2010 e 2013, e nesse caso particularmente pudemos até avançar para o acompanhamento melhor das variáveis climáticas, características dos nossos solos, o que temos trabalhado muito no TCU junto à Embrapa e organismos internacionais, e também monitorar o comportamento de animais ou mesmo coletar, eu diria, medições relevantes sobre os resultados produzidos como a colheita de grãos, a produção de leite ou mesmo o acompanhamento da pecuária de corte ou de qualquer setor da pecuária. Então, a partir dessa variedade de informações coletadas, muitos sistemas podem ser montados com base na inteligência artificial, em machine learning, e podem, por exemplo, indicar a necessidade de o uso exato de insumos de fertilizantes ou defensivos agrícolas para cada área, com benefícios extraordinários em relação aos custos da atividade e também ao meio ambiente, bem como otimizar a alocação de recursos para irrigação ou mesmo alimentação de criações inteiras. Então, com a confluência então desses recursos, e aqui nós podemos ver, há um ganho extraordinário para as nossas atividades, com perspectiva de melhorar a vida de cada produtor rural, e o mundo já começa a falar, eu diria, na aplicação ao agronegócio, do conceito de gêmeos digitais, surgido então no âmbito da chamada indústria 4.0, que nós tivemos a oportunidade de, junto à CNI, começar a discutir aqui no Brasil, com a liderança do Dr. Robson Andrade, que ainda é o presidente da CNI, e que em breve teremos um baiano, meu amigo, Dr. Albano, que vai assumir a CNI, com a criação do chamado Cimatex. Eu acho que os Cimatex já estão dando um novo passo além da indústria 4.0 mais citadina, e está começando a ser implantado na nossa região de origem, lá no semiárido da Bahia, um novo Cimatec para o aproveitamento da nossa cultura, que poucos brasileiros conhecem, que é o sisal, para a produção de energia renovável. Então, em resumo, eu diria que trata-se então de uma possibilidade de se estabelecer através de institutos de pesquisa como a Embrapa, do IAPAR do Paraná, outros tantos institutos no Brasil que podem fazer uso agora da inteligência artificial para, antes de aplicação de qualquer insumo em qualquer área da produção rural, nós poderemos estabelecer formas e métodos de simulação, como vem ocorrendo na área da aviação, na área da saúde, e eu particularmente tive essa experiência recente, a semana passada, no Hospital Shiba de Israel, e dizer a vocês que fiquei muito entusiasmado em ver essas novas perspectivas através de startups outras, do Instituto Shimon Peres e do Instituto Weizmann, de que nós poderemos também fazer uso de simuladores na atividade rural de forma muito ampla, barateando muitos custos, inclusive na aplicação de todas as formas de máquinas e implementos agrícolas. Então eu queria, nessa oportunidade, não deixar de citar essa perspectiva de contar com a Embrapa, que é a grande alavanca do setor agrícola e pecuário no Brasil, para que possamos então otimizar resultados e, acima de tudo, reduzir custos. Eu quero, nesse sentido, lembrar também que o aumento da produtividade, no que nós poderíamos chamar agora de fazendas inteligentes, isso pode contribuir para melhorar, como mostra aqui essa fotografia, esse slide, na questão ambiental, e também pode servir como base para a necessidade que temos no Brasil de começar a levar para um conceito de responsabilidade estatal e também de responsabilidade da iniciativa privada, a questão dos créditos de carbono. Esta semana eu tive numa discussão
sobre uma plataforma que o TCU está criando internacionalmente sobre os efeitos climáticos, chamar a atenção para o uso dessa perspectiva, porque talvez nenhum outro país do globo, eu que venho participando de muitas COPs ao longo da minha vida, representando a minha instituição. Então, na COP 15, nós levamos 5 grandes auditorias feitas pelo TCU sobre a questão dessas mudanças climáticas, já naquela época, para robustecer as posições ostentadas pelo Brasil naquele evento. Então, essas 5 auditorias foram pouco aproveitadas ainda nesse sentido, e eu diria que elas estão à disposição de todos, até porque estão ainda, apesar do momento em que foram geradas em meios magnéticos. Então, eu acho que até aqui o Brasil não encarou definitivamente a questão do aproveitamento dos créditos de carbono, e esse evento é mais um chamamento à vida nacional para que nos envolvamos todos com essa perspectiva que temos de internalizar recursos externos e, acima de tudo, de dar um novo sentido à utilização dos recursos naturais que temos e que é uma responsabilidade não apenas do Brasil, mas de todo o globo. Então, eu acho que temos que atuar imediatamente de forma concentrada e, acima de tudo, de forma integrada, compartilhando os conhecimentos da iniciativa pública com a iniciativa privada. Eu diria também que, a propósito, queria também registrar a minha crença de que a Embrapa, com sua excelência reconhecida em pesquisa e desenvolvimento, e a Embrapa detém hoje, salvo engano, 3 ou 4 centros internacionais avançados para o aproveitamento dessas novas tecnologias. Então, é sem dúvida uma instituição que merece todo o nosso respeito e que temos que, através do esforço da iniciativa privada, em conjunto com a Embrapa e a área governamental também, possamos então aproveitar esses incentivos para, quem sabe, dar uma grande contribuição às questões ambientais em nosso país. Por falar em incentivos, eu diria que cabe destacar que o setor financeiro aqui no Brasil também já reconhece a relevância da inteligência artificial para a melhoria dos resultados no agronegócio do Brasil, tanto no que se refere às projeções de investimentos, quanto à oferta de linhas de crédito para dar o suporte necessário a iniciativas desse tipo. Cabe a nós, então, produtores, e aí a nossa responsabilidade, a tarefa de aumentar o nosso conhecimento sobre esse assunto e, se necessário, com o apoio de pessoas e entidades especializadas, a fim de constituir no Brasil um agronegócio mais inteligente, produtivo, rentável e, ao mesmo tempo, com menor impacto ambiental. E tudo isso vai trazer aquilo que mais eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles, que mais nós precisamos. Os meus colegas aqui podem falar com muito mais propriedade, que é o que precisamos avançar em relação à organização das cadeias produtivas do agronegócio no Brasil. E, no momento, os produtores rurais sabem que quem está dedicado à pecuária está pagando esse preço no momento no Brasil. Por outro lado também, não posso deixar de mencionar alguns desafios importantes, cuja solução passa necessariamente pela ação do Estado, seja na formulação e implantação de políticas públicas ou, e aqui estão os nossos parlamentares, porque o TCU não tem competência para propor e não deve propor nenhum projeto de lei, e qualquer projeto de lei que chegue ao Congresso seguramente é melhorado. Essa é uma característica clara da Casa do Povo. Então, o Congresso é realmente quem tem capacidade de elaborar leis com a qualidade daquelas leis que temos hoje e que teremos no futuro. Então, eu acho que essa é uma missão do Congresso. Cabe ao Congresso, então, trazer para esse momento essa perspectiva de, através de uma regulação mais eficiente, melhorarmos, então, o ambiente de negócios, não só do agronegócio em si, mas também em relação ao desenvolvimento tecnológico. O primeiro grande desafio que vejo, eu diria que é a necessidade urgente da qualificação de nossa mão de obra. E aqui, Dr. João Campos, que vem de uma indústria conhecida mundialmente como uma indústria que sempre tem liderado os desenvolvimentos tecnológicos no setor, no mundo, ele pode nos dizer que não podemos entregar máquinas hoje com as ferramentas e os meios hoje remotos de utilização para operadores que não tiveram oportunidade de uma melhor qualificação. Isso, de fato, é um entrave gigantesco que temos para o desenvolvimento do agronegócio no país. Infelizmente, eu diria que continuamos sendo, portanto, um país com níveis sofríveis de educação, principalmente nessa área, apesar de termos aí instituições que estão voltadas a esse aspecto, mas
o país é um país diverso, é um país muito grande e essa abrangência ainda não atende o setor como nós gostaríamos. Então eu acho que na área rural precisamos desse esforço agora muito mais forte para que cheguemos ao uso das ferramentas que já estão agora ao nosso alcance. Quanto à única ferramenta que o homem sempre usou, principalmente no Nordeste brasileiro, que foi a enxada conhecida dos nordestinos, eu diria que essa transformação fica ainda muito mais difícil, porque o caminho é mais longo, temos mais barreiras, não temos a infraestrutura que vemos em outras áreas do país. Então, essa transformação em fazendas inteligentes, gerenciadas então com apoio de sensores, drones e algoritmos de inteligência artificial, não poderá acontecer sem esse esforço na área educacional. Esse é, de fato, o grande problema que temos a resolver imediatamente. O segundo e gigantesco obstáculo que eu gostaria de abordar, eu diria que é a falta de conectividade a que somos submetidos em qualquer propriedade, muitas vezes nas grandes cidades brasileiras ainda hoje, principalmente quem está numa propriedade a mais de 50 quilômetros de uma grande cidade. Então, como pensar em sensores inteligentes conectados em tempo real à internet das coisas, quando o máximo que temos em áreas rurais hoje é um sinal sofrível de 3G, cuja velocidade lembra as conexões discadas com os telefones analógicos de disco que tínhamos no passado. Então eu acho que, a esse respeito, lembro ainda que o edital para a concessão das bandas 5G previu que os municípios com menos de 200 mil habitantes serão contemplados com essa tecnologia apenas em 2027, enquanto aqueles abaixo de 30 mil habitantes terão que esperar até 2029 para que possam contar com 5G, que funcionará, se muito, apenas na área urbana desses municípios. Quero lembrar que, como venho acompanhando muito de perto esses avanços, a tecnologia 6G já está chegando em alguns países. Então, não dá para esperar mais isso. Não podemos ter uma tecnologia que é oferecida à sociedade brasileira, ao mercado brasileiro, com 3,5 GHz, quando nós precisamos, para esse momento agora, da inteligência artificial, para que possamos ser criativos, dar poder a que as crianças que estão nas escolas possam fazer uso de uma ferramenta tecnológica para o seu desenvolvimento, para a sua qualificação, não apenas para aumentar a comunicação entre amigos. Nós precisamos de uma ferramenta que permita e possibilite esse desenvolvimento tecnológico que está chegando. E para isso só realmente uma banda que tenha acima de 27 GHz. Então eu acho que não dá para continuar aceitando essa coisa que está aí. Então fica também esse desafio para iniciativa pública e iniciativa privada, e quem sabe já possamos pensar em breve numa banda 6G com outras características. Eu diria que, além disso, e até onde se sabe, não existe até o momento centro de pesquisa ou outras iniciativas vinculadas à EBIA, que tenham, portanto, essa possibilidade de alavancar o agronegócio como foco prioritário, apesar da reconhecida relevância do setor para a economia e para o desenvolvimento nacional. Lembro aqui que esse outro grande desafio que temos, nós do TCU verificamos recentemente, porque tivemos a responsabilidade da relatoria de uma auditoria muito importante sobre a questão da regulação da inteligência artificial no Brasil. Há pouco mais de um ano, tive essa oportunidade de relatar essa auditoria que avaliou a estratégia brasileira de inteligência artificial, que nós chamamos de EBIA, elaborada sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, eu acho que esse slide mostra muito bem os sérios problemas que encontramos na formulação dessa estratégia, que, a rigor, coloca em risco o alcance do próprio objetivo declarado pelo Ministério, que é o de orientar o desenvolvimento dessa tecnologia no país. Então, já estou concluindo a minha rápida exposição. No que se refere à questão da regulação da inteligência artificial, eu diria que trata-se de tema da mais alta relevância, atualmente em debate em todo o mundo, em função das implicações de natureza ética, social, econômica e trabalhista dos avanços recentes dessa tecnologia. No contexto brasileiro, a matéria foi objeto, lembro aqui, os parlamentares muito bem conhecem esse tema,
no PL 21/2020, aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado, mas passou a ser discutida no Congresso Nacional no âmbito do PL 2338/2023, apresentado pelo eminente presidente senador Rodrigo Pacheco, a partir do relatório da Comissão de Juristas coordenada pelo excelentíssimo senhor e eminente ministro Ricardo Cuevas, do STJ. Ainda que o novo projeto traga inovações importantes em relação ao texto anterior, e aqui a minha opinião é pessoal, entendo que permanece o risco de eventual aprovação de uma lei que venha a burocratizar em excesso o processo de inovação, portanto, o risco de um passo atrás em uma área que é de fundamental importância para o desenvolvimento tecnológico do nosso país e também para o desenvolvimento social e econômico. Eu queria agora, por último, simplesmente dizer que esse, portanto, é mais um motivo que justifica a realização desse enorme evento promovido pela Fundação Milton Campos, a fim de suscitar debates, melhorar a compreensão de todos sobre a matéria e contribuir para que possamos, enfim, um dia alcançar aquela condição que mais desejo, que é um país 100% digital, como é a Estônia e agora como está sendo o nosso vizinho Uruguai. Então eu acho que renovo os meus agradecimentos mais uma vez aos organizadores do fórum e a todos os ilustres presentes aqui pela honra em participar desse painel, desse debate sobre tema dessa relevância na área do setor produtivo mais importante para o Brasil, que é o agronegócio. E como disse, quero aqui continuar com vocês o meu aprendizado. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Haroldo, pela rica exposição. Acho que o senhor foi muito bem sucedido em conseguir sintetizar esse panorama, que tem tantos elementos complexos, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente teve essa imersão que foi muito produtiva para todos, eu acredito. E agora a gente vai ouvir o próximo painelista, né, para ter a perspectiva da iniciativa privada também. João, a palavra está contigo. Muito obrigado. Vocês conseguem me ouvir? Não. Já conseguem me ouvir? Bem? Ok. Eu aqui não estou me ouvindo, por algum motivo. Tem como trocar o fone dele, o microfone? Tá muito Sem baixo. problema. Aqui no retorno tá baixo também. Bom, vamos lá. Vocês conseguem me ouvir? Então vamos bem. Poderia trocar para a minha apresentação, por favor? Eu vou tentar fazer uma apresentação breve e realmente tentar não ser uma propaganda da John Deere, né? Embora vocês vão ver muitas figuras, vídeos de aplicações de tecnologia em equipamentos John Deere, porque eu trouxe esses exemplos para que a gente possa entender hoje aquilo que a gente tem vindo por aí, mas que ao mesmo tempo a gente já tem hoje funcionando, inclusive aqui no Brasil. Então é motivo de orgulho para todos nós que trabalhamos na área, nós termos essas tecnologias já funcionando no Brasil, mas como o ministro bem lembrou, ainda em baixa escala, porque há muitos desafios, né? Desafios principalmente nos dois pontos iniciais que o senhor trouxe, desafios com a preparação das pessoas e desafio com a conectividade. Eu acho que aí são os dois desafios principais que nós precisamos trazer. E eu trago como título, esse título que ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é desafiador para muitas pessoas. Porque muitas pessoas que não vivem no meio da agricultura, elas têm a perspectiva de que a tecnologia ela é antagônica à sustentabilidade, principalmente da perspectiva ambiental da sustentabilidade. Quando, na verdade, na nossa visão, uma visão muito mais técnica, a tecnologia produz a sustentabilidade que nós tanto queremos, né? A sustentabilidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Então, para nós, a tecnologia está totalmente associada à sustentabilidade que nós tanto buscamos, né, como seres humanos. E no Brasil, obviamente, nós estamos, eu não preciso, vocês são muito mais versados nisso do que eu, mas no Brasil nós estamos no lugar certo e na hora certa
para crescermos na agricultura, para continuar desenvolvendo a agricultura. Então, aqui realmente eu acho que essa é uma consciência que todos nós já temos, e acho até que todos os efeitos dos últimos anos, as discussões até mesmo da questão da pandemia, trouxeram essa perspectiva para o público mais geral, de que a agricultura é importante, né, e o Brasil tem um papel importante na produção de alimentos, como uma questão mesmo para a humanidade, né? Nós precisamos produzir com menos recursos, produzir mais alimentos, produzir mais fibras, produzir mais energia sustentável, e tudo isso só virá de uma agricultura cada vez mais robusta, cada vez mais forte. O que a John Deere faz, né, dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão? Então agora eu vou trazer alguns slides que trazem alguns aspectos da John Deere. Para quem não conhece a John Deere como um todo, nós somos uma empresa que temos 186 anos de existência, fundada pelo John Deere, esse é o nome do nosso fundador, e até hoje nos mantemos, como lá há 186 anos atrás, nos mantemos na vanguarda, trazendo inovação para o agronegócio. Foi assim que ele fundou a empresa, assim que ele cresceu a empresa, e obviamente as administrações subsequentes trouxeram cada vez mais inovações, trazendo a tecnologia como um todo. Vou passar vários pontos aqui, para que a gente tenha várias informações. A John Deere hoje tem mais ou menos 80 mil funcionários no mundo inteiro, né? Hoje somos 12 mil no Brasil, para que vocês tenham uma perspectiva de funcionários na John Deere do Brasil. E temos aqui, talvez nesse quadro mais abaixo, uma informação muito importante. Nós investimos aproximadamente 12 milhões de dólares por dia em pesquisa e desenvolvimento. Isso é mais do que todos os concorrentes juntos da mesma indústria. Tá? Essa é a diferença que nós temos feito, né, trabalhado, trazendo tecnologia para o agronegócio, para que a gente consiga, né, aquele objetivo de produzir melhor, produzir de forma mais produtiva, de forma mais rentável para o produtor e mais sustentável. E eu vou trazer algumas aplicações que trarão informações sobre isso. No Brasil, mais especificamente, também pouca gente conhece, nós temos todas essas unidades aqui no Brasil, são 9 unidades da John Deere no Brasil, produzindo não só para o Brasil, mas também exportando daqui para outros lugares do mundo. Em alguns produtos, nós somos fonte mundial desses produtos a partir das nossas fábricas no Brasil. O ministro bem tocou na questão da indústria 4.0. As nossas fábricas no Brasil hoje são, se não as mais avançadas do mundo, estão entre as mais avançadas do mundo. Todas as nossas tecnologias 4.0, de manufatura 4.0, são aplicadas aqui, inclusive já iniciando algumas simulações de gêmeos digitais para os nossos equipamentos que estão vindo por aí. É muito importante para a gente poder ganhar eficiência no desenvolvimento e produção desses equipamentos. E uma notícia que já está para sair, aliás, hoje a John Deere fez a divulgação dos nossos resultados do trimestre global. Nós estamos investindo num novo centro de tecnologia e engenharia no Brasil. Estamos trazendo um centro para o Brasil especificamente, para a gente continuar investindo mais ainda no desenvolvimento de tecnologia aqui no país, para a nossa agricultura tropical principalmente. Nossa rede de concessionários, ela tem muitos investimentos, é também muito importante. E por que eu trago aqui a rede de concessionários? Um ponto extremamente importante. Não só os outros 12 mil profissionais, eu falei para vocês que a John Deere tem 12 mil profissionais no Brasil, e a nossa rede de concessionários tem outros 12 mil profissionais, né? Então é uma grande geração de riqueza para o país, com 300 pontos de venda. Mas o mais importante, esses 42 centros de soluções conectadas, com hoje, já no Brasil, mais de 50 mil máquinas conectadas que estão sendo monitoradas pelos seus donos, né, pelos produtores rurais, que através dos seus celulares,
e, ao mesmo tempo, monitoradas por esses 42 centros de soluções conectadas que nós temos na nossa rede no país, né? Isso aqui é só no Brasil, tá? Nós temos outros centros em vários outros países, mas aqui no Brasil nós temos toda essa mão de obra qualificada que, através de tecnologia e inteligência artificial, eu vou explicar um pouco como isso funciona, nós estamos fazendo com que as máquinas dos nossos produtores sejam mais eficientes, tá? Como isso funciona? De forma muito simples, né? Nós temos hoje, através dessas máquinas conectadas, uma base de dados constante, que é alimentada constantemente, e que identifica, através de algoritmos e machine learning, identifica situações de risco para a parada de equipamentos, situações que podem trazer o risco de uma parada de produção ou mesmo uma produção que está sendo feita de forma equivocada, né? Por exemplo, o operador está usando uma calibragem errada na máquina, alguma questão que está ali que não deveria acontecer. Isso é identificado através de algoritmos instantaneamente. Essas informações elas vão para as nossas fábricas e, ao mesmo tempo, para o cliente e para o concessionário. Tudo isso simultaneamente. Então, o cliente ele recebe a informação, o concessionário também, se ele permite, recebe a informação e pode, inclusive, atuar muitas vezes no equipamento antes que o problema realmente se torne um problema. Então, tudo isso já acontece hoje no Brasil através desses algoritmos de machine learning que nós temos. Nós chamamos de expert alerts, são alertas dedicados através de machine learning. Ao mesmo tempo, né, para que isso possa ser mais utilizado no Brasil, obviamente, uma condição importantíssima é que a gente amplie a conectividade no país, né? Isso ainda é limitado às soluções de conectividade que aqui existem. Aqui também é um slide que a gente utiliza, né, focado naquilo que eu já falei para vocês, que a John Deere busca trazer soluções mais sustentáveis e mais rentáveis para o produtor. Essa é a nossa busca. E, na verdade, nós temos uma busca até maior, né? Nós realmente almejamos que os produtores que usam as nossas soluções sejam os mais produtivos, mais rentáveis e mais sustentáveis. E é algo que a gente, através dessas tecnologias, como o Centro de Soluções Conectadas, outras que eu vou mostrar para frente, que vão embarcadas nas próprias máquinas, e o Operation Center, também estão conseguindo já ter produtores que estão se destacando aqui no cenário nacional e também no cenário global como um todo. Aqui são só alguns dos investimentos que a John Deere realizou nos últimos anos, né? E eu quero destacar dois deles, a Blue River Technology e a Bear Flag Technology. Essas são dois investimentos que são empresas de tecnologia, de inteligência artificial, focada em inteligência artificial. A Blue River ela trouxe uma tecnologia que mistura visão computacional e aplicação, que eu vou falar daqui a pouco, apresentar num vídeo para vocês. E a Bear Flag também é uma tecnologia que usa machine learning junto com elementos de robótica para poder criar um processo de automação nas máquinas, coisa que também já estamos em processo de trazer para o Brasil, né? Já está hoje disponível nos Estados Unidos e o segundo país do mundo onde essa tecnologia vai estar disponível é no Brasil, tá? Só para que vocês tenham uma noção. Se tem algo que eu gostaria que vocês guardassem desses minutos que eu estou passando com vocês, é esse slide aqui. São os 4 pontos principais onde a gente atua com a tecnologia e com os algoritmos de machine learning para a gente poder trabalhar numa agricultura mais sustentável. Para nós, cada minuto conta, cada semente conta, cada gota conta e cada grão conta, né? Acabou aquele momento da gente trabalhar uma agricultura pela fazenda, ou uma agricultura pelo talhão, né? Ou uma agricultura até por segmentos, né, da minha fazenda. Não. A agricultura hoje ela é por semente, ela é por gota, ela é por grão que eu vou colher.
e ela é também por minuto, né? Eu preciso ter o equipamento ou a solução que eu estou usando, eu preciso que ela esteja disponível quando eu preciso dela disponível. Então, é para isso que nós trabalhamos com toda essa tecnologia, para evitar paradas de máquina, trabalhar de uma forma muito mais eficiente, né, para o produtor. E como a gente organiza essa oferta de tecnologia, essa pirâmide aqui ela traz um pouco dessa visão. Também aqui uma outra visão que às vezes é um pouco agressiva para algumas pessoas, né? Tem muita gente ainda pensando que fazer agricultura de precisão é algo novo, né? Algo que eu preciso me movimentar para ter 100% da minha terra em agricultura de precisão. Eu lamento informar, a agricultura de precisão, na nossa visão de tecnologia, é algo do passado. A agricultura de precisão ela começou há 25 anos atrás, né? E quando a gente começou a trabalhar em posicionamento, GPS, né, conseguir fazer isso para nós é a base da pirâmide, né? Sem isso, eu tenho que fazer agricultura de precisão. Mas esse não é o objetivo, esse aqui é o início do processo, é a base do processo. Tanto é que nós começamos a investir nisso há 25 anos atrás. E ainda tem gente pensando se vai entrar em agricultura de precisão. Eu lamento informar, você está uma geração atrasado. Essa é a realidade. Hoje nós temos plataformas digitais, como eu comentei, que permitem que o produtor, na sua mão, tenha a sua fazenda, saiba exatamente o que está acontecendo naquele minuto e, mais do que isso, tenha alertas de que se algo que está acontecendo não é o que deveria acontecer. E aí entra a inteligência artificial já direta, né? Esses algoritmos já estão em uso de forma global e principalmente atuando nas propriedades aqui no Brasil. Ah, João, mas isso é só para as grandes propriedades. Não, isso aqui funciona para todo tipo de cultura, todas as propriedades, né? Nós temos aí tratores utilitários utilizando essa tecnologia, por exemplo, no café, né? Ou no tomate e assim por diante. Então, não é uma coisa exclusiva das grandes fazendas, dos grandes produtores de grãos. Nós temos já hoje no Brasil máquinas com visão computacional, todos esses sensores e algoritmos funcionando. Isso não é futuro, isso é presente, né? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. E soluções autônomas e soluções Sense and Act, né? Ou seja, eu sinto, né? Eu percebo algo e eu ajo, né? Mas não sou eu, é a máquina fazendo isso, né? Isso, nós já estamos em fases avançadas de teste no Brasil, nós já temos isso em funcionamento comercial nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós estamos no funcionamento aí pré-comercial, e no ano que vem já estaremos funcionando comercialmente com essas tecnologias. Você vai me perguntar, mas João, você não falou que nós estávamos no mesmo nível? Por que essa defasagem de 1 ano, 2 anos entre os Estados Unidos? É porque as nossas culturas são diferentes, então nós precisamos gerar a base de dados que faça com que o equipamento funcione bem nas nossas culturas tropicais, e por isso nós estamos fazendo esse trabalho, né, de determinar essa base de dados para que os algoritmos possam funcionar de forma adequada. E estaremos já no ano que vem com produtos aqui funcionando no país de forma comercial, não em forma de teste somente. Mas vocês vão ver alguns desses produtos. Então, essa é a nossa forma de oferecer tecnologia. E, de novo, quando a gente fala em agricultura de precisão, nós estamos falando na base da pirâmide, né? De novo, isso é coisa de 25 anos atrás, né? Quem não entrou ainda até agora está muito defasado, muito defasado. Esse é o exemplo, esse é um trator, ele está fazendo uma operação nos Estados Unidos, essa filmagem, um trator totalmente autônomo, né? O que é interessante vocês verem nele é que não é um trator que foi produzido
de forma específica para ser um trator autônomo. Ele é um trator de linha que foi transformado num trator autônomo com a inserção da tecnologia nele. Isso é uma das coisas que a John Deere vem trabalhando muito. Nós não queremos criar formas tão novas assim de produtos autônomos que deixe os produtos que já existem totalmente desatualizados. Nós estamos criando tecnologia que permitem a gente tirar um produto de prateleira, inserir essa tecnologia no produto, ou um produto que o produtor já tenha na fazenda, inserir essa tecnologia no produto, e a partir daí você tem o produto com a tecnologia mais avançada, sem você precisar estar trocando esse produto, substituindo por um que tem uma forma completamente diferente. Então também é uma forma diferente de ver essa oportunidade de trabalhar em conjunto com o produtor. Aqui, isso é uma filmagem real, né, não é um filme gerado animado, só que feita, né, em alta velocidade, depois ela trazida para baixíssima velocidade para a gente poder entender. Como a semente ela é depositada, e vocês vejam que essa semente ela sequer rola no chão. Ela é colocada como se eu estivesse colocando com o dedo ela no chão. E não, ela é colocada numa posição específica e logo depois uma adubação líquida entra ali fazendo o tratamento dessa semente antes que eu feche esse suco. Né? Então isso aqui é um tipo de tecnologia, nós já temos essa tecnologia que nós chamamos de Max Emerge, essa tecnologia onde eu coloco a semente com velocidade zero no chão, independente da velocidade que a plantadeira está trabalhando. Né? Então, isso aí permite o quê? Permite que eu não vá ter uma dupla semente, eu não vou ter uma falha de semente, eu vou ter a semente exatamente naquele ponto onde eu quis colocá-la. Né? Esse é o tipo de tecnologia que já está aqui no Brasil trabalhando. A outra tecnologia que já temos aqui no Brasil trabalhando, né, o Exact Apply, que é uma tecnologia de pulverização, também totalmente controlada por computadores, a gente vai ver até um pouco mais, e que ela permite que você, dependendo da posição que você está trabalhando na pulverização, ou mesmo das condições climáticas, que aqueles bicos eles se ajustem, em algum momento aparecem os bicos, eles se ajustem e você tenha a pulverização sendo executada de forma adequada para aquela situação específica. Se é uma curva, se é uma condição de vento diferente, então você tem às vezes um bico, 2 bicos, 3 bicos trabalhando ao mesmo tempo, dependendo do que é necessário para manter a qualidade da pulverização. E tudo isso acontece independente do operador. É a máquina com o algoritmo de machine learning que vai estar trabalhando. Esse aqui, a tecnologia é aquela que eu comentei, que a gente vai estar trazendo comercialmente para o Brasil no ano que vem. É a tecnologia onde eu trago algumas das tecnologias que foram desenvolvidas por aquelas empresas, que eram empresas californianas que a John Deere comprou, onde vocês devem estar conseguindo ver em algumas partes do filme. A pulverização ela acontece num setor localizado. O que tem naquele setor? Eu tenho, em toda essa barra, eu tenho câmaras de visão computacional que estão enxergando ervas daninhas. E quando ela encontra uma erva daninha, ela dá o comando para que a pulverização seja feita exatamente naquela posição. Então, eu não tenho mais que pulverizar a barra toda o tempo todo ao mesmo tempo. Eu consigo, através de algoritmos de inteligência artificial que estão na máquina, né? Eles estão nos computadores da máquina, junto com câmaras estéreis de visão computacional, eu consigo fazer essa visão e em milissegundos responder para pulverizar exatamente no local onde se encontra uma invasora e não simplesmente desperdiçando pulverização em todo o plantio. Com isso aqui, a gente estima em algumas culturas muito intensas, como o algodão, por exemplo, isso chega a dar 90% de redução no custo de insumos. Em outras culturas menos intensas,
nós aí chegamos na faixa dos 70% de redução de insumo, isso já comprovados. Essa máquina ela já foi lançada nos Estados Unidos e nós estamos em fase final de testes para poder lançá-la aqui no Brasil. Isso aqui nós já estamos falando do topo da pirâmide que eu mostrei para vocês, né? Aqui também uma tecnologia que já está nas máquinas hoje, também mesma coisa, visão computacional, com algoritmos. A gente tem ali câmeras que ficam vendo a qualidade do grão na colheitadeira. Elas veem em tempo real a qualidade do grão e, através da qualidade do grão, elas conseguem determinar o ajuste da colheitadeira para a velocidade correta, a umidade correta, o trilhamento correto. Então, tudo isso vai ser feito com ajustes automáticos, sem que o operador precise se preocupar, através de um feedback, de uma visão computacional. Então eu enxergo a qualidade do grão e, dependendo daquilo que eu determinei para aquela qualidade de grão que eu estou colhendo, para aquele tipo de grão que eu estou colhendo, a máquina vai se autoajustar. Só para vocês terem uma ideia, uma colheitadeira, nós somos, eu diria, muito sortudos se o operador ajustar uma vez por dia uma colheitadeira. Só que, imagina, num dia de trabalho, né, às 7 da manhã, a umidade, a temperatura é uma. Né, meio-dia, a umidade, a temperatura é outra. 3 da tarde, a umidade, a temperatura é outra. Né, 5 da tarde, ninguém para ajustar isso. Essa máquina, com essa tecnologia, ela se autoajusta a cada 3 minutos. A cada 3 minutos. Então, o que isso vai trazer para você? Menor perda de grão. Né? Menor perda de grão. E é algo que é impossível fazer sem, né, o que a gente chama de uma forma até um pouco irônica, sem esse poder sobre-humano. Né? Porque a tecnologia, com inteligência artificial, com os modelos de machine learning, ela está dando para o operador um poder sobre-humano, um poder que ele, ser humano, não teria. Né? E é isso que nós vamos conseguir fazer. Essa tecnologia já está em todas as nossas colheitadeiras, série 5, a 6 já tinha, mas era opcional, mas todas as séries 7 já saem de linha com essa tecnologia. Só para vocês terem uma ideia. E ainda tem muita gente que tem na máquina e não usa, tá? Porque tem receio da tecnologia. Esse já chegando ao final. Esse aqui é um desenho do que o produtor pode ter no seu celular, todas as informações de suas máquinas. Aqui é uma informação de cana, né? Então tanto faz a cultura que nós estivermos trabalhando. Ele pode ter todas as máquinas, ele sabe se a máquina está trabalhando ali, está tudo verdinho nesse exemplo aqui. Tem uma aqui que está em transporte embaixo, é uma colhedora de cana que está em transporte. Ele pode ver onde elas estão, ele pode ver o trabalho que elas acabaram de fazer, né, naquelas trilhas ali. Então tudo isso hoje está disponível para todos os produtores do Brasil. Isso aqui não é algo que... e quanto que a John Deere cobra para eu ter acesso a essa informação? Nada. Né? Isso aqui, se você comprou a máquina com a conectividade, você tem acesso a esse software aqui, que é o nosso Operation Center, que te dá condições de monitorar os seus equipamentos o tempo todo, onde você estiver, independente de onde você estiver. Então, esses são exemplos que eu queria trazer para vocês, né, mostrando que a tecnologia realmente ela já está vindo, né, de uma forma bem real, trazer impactos no dia a dia dos nossos produtores, no dia a dia dos nossos agricultores, de forma muito clara. Ao mesmo tempo, continuamos com as restrições que nós já comentamos no início. Né? A restrição da conectividade é uma grande restrição, e a segunda grande restrição, ou talvez a primeira até, é a restrição do conhecimento, né? Que pode ter um pouco do medo, né, da questão cultural ainda, de receio, né, de partir para o conhecimento, mas também tem muito ainda dos nossos problemas e dificuldades com o nível de educação do país. Né?
Por isso eu volto a afirmar, para nós tecnologia produz sustentabilidade, né? É muito diferente do que muitos apregoam. E muito obrigado pela organização do evento, por nos permitir vir aqui. Obrigado, senadora, pelo convite gentil. E, de novo, né, não queria fazer aqui uma propaganda da John Deere, mas eu tive que trazer os exemplos da tecnologia que hoje já estão presentes no dia a dia de muitos produtores aqui do Brasil. Né? Volto a dizer, não é algo que está vindo, é algo que já está aí, né? E o que está vindo ainda é muito melhor, muito rápido e vai trazer muitos benefícios para os produtores. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Acho que você conseguiu mostrar que a inteligência artificial não é algo distante, futuro, um episódio do Black Mirror, mas é algo que está aqui na realidade, está no agro. Está no dia a dia. Muito obrigado, os exemplos foram muito concretos e acho que todos conseguiram aproveitar e visualizar muito bem isso. E queria trazer um ponto para começar agora nessa etapa de perguntas, que é um ponto um pouco doído que o ministro Haroldo trouxe, que o Uruguai, né? Trouxe o Uruguai como um exemplo de um país 100% digital, muito perto disso, né? E a gente olha para o Brasil e vê uma série de deficiências e desafios que a gente precisa ainda avançar, né? O senhor foi deputado federal por 4 mandatos, secretário estadual de 2 pastas, né? Além de ter presidido também o TCU e outras experiências mais. E tem um senso comum no agro, e me corrija a ministra Tereza Cristina se eu estiver errado, de que da porteira para dentro as coisas estão mais ou menos bem. Para fora que começam os desafios, né? E vocês falaram de conectividade, de infraestrutura, armazenamento, acho que não foi um tema que foi trazido aqui ainda, mas que também é uma questão. E hoje de manhã, no painel de abertura, falaram muito sobre a questão de regulamentação da inteligência artificial, pauta para o Congresso e tudo isso. Eu queria ouvir o senhor, a partir dessa rica experiência que tem aí em vários espaços de poder, como que o setor público pode acabar com todas essas amarras que a gente tem, e também de uma forma que não se torne um gigantismo que iniba a inovação. Como é que faz esse equilíbrio? Por favor. Sim. Bom. Guarda um minutinho. Testando. Agora. Por favor, ministro. Bom, eu queria inicialmente cumprimentar o Dr. João Campos pela sua brilhante exposição e dizer ao Dr. Rafael que a sua pergunta realmente me leva a pensar de uma forma muito ampla sobre as dificuldades que temos por conta do gigantismo do nosso país, das diversidades enormes que temos no Brasil, e seguramente esses aspectos já dificultam muito a questão dos avanços na direção de um país 100% digital. Nós sabemos que um país que passava fome há 50 anos atrás, como a Estônia, continua a ser a referência mundial sobre país digital. E lá é onde nós vemos que a inteligência artificial não tem limites. Cada cidadão não precisa saber mais do que o seu nome, né? Acabamos praticamente com os carimbos, com os entraves burocráticos, demos transparência à aplicação dos recursos públicos, enfim. E nós não deixamos de trazer a Estônia quando realizamos o primeiro passo da caminhada, naturalmente com o apoio de vários órgãos do governo federal naquela época, quando era chefe da Casa Civil o ministro Mercadante, que reuniu todo o governo para que pudesse o governo então entender a proposta do TCU em começar a trabalhar para levar o país a se transformar num país 100% digital. Essa é a meta, esse é o nosso desafio, esse é o nosso propósito. Não há nenhuma perspectiva de que incorporemos todos esses avanços que estão chegando ontem e hoje, e de novembro para cá, a gente não consegue mais dormir, Rafael. Eu particularmente não consigo me equilibrar de um dia para o outro em relação ao que vi no dia anterior e o que está chegando no dia seguinte. Então, não sou apenas eu. Quando ligo lá para ouvir uma palestra do site Anadela, como me referi de propósito no início da minha manifestação,
eu percebo que ele também, mesmo lá no centro, né, no olho do furacão disruptivo que está agora tomando conta do mundo inteiro, ele também está tonto, porque ele não sabe o que o concorrente vai apresentar no dia seguinte. E assim a gente está vendo com todas as Big Techs, porque é uma coisa tão revolucionária, tão grande. E se nós não avançarmos muito, hoje a posição do Brasil, pelo ranking mundial da ONU, é a 47ª posição em relação ao país digital. Ou seja, nós temos que avançar e avançar muito. Nós estamos perdendo muito tempo. Não dá para esperar mais. É preciso um esforço coletivo da iniciativa pública e da iniciativa privada. Discutir tecnologia com o agronegócio, sem dúvida que é o melhor ambiente para que possamos trazer uma nova contribuição diante de tudo que está chegando. Eu, quando vi a primeira vez um trator nos Estados Unidos, eu era secretário de irrigação, me chamaram para acompanhar os trabalhos de recuperação de uma área degradada por conta de salinização, que era muito comum no oeste americano, naqueles grandes projetos de irrigação. Naquela época, um trator autônomo já funcionava nos Estados Unidos implantando drenagem, sozinho, sem ninguém, não tinha uma pessoa lá. Então eu acho que hoje isso é uma necessidade. A perspectiva que temos de ver essa transformação citada aqui pelo nosso João com muita competência em relação à perspectiva que temos de avaliar os resultados, porque é isso que busca o mundo digital. Não ficarmos mais pensando só no mesmismo dos índices, das dificuldades que temos. Enfim, nós temos uma oportunidade rara de grandes avanços na educação, na ciência médica, em todos os campos do conhecimento. E a questão da semente que ele citou, para mim, ela é emblemática. Há 25 anos atrás, quando abrimos uma semente, eu particularmente sentia o cheiro do petróleo. Hoje, quando eu vejo em Formosa as maiores empresas de semente da América Latina presentes em Formosa, em Goiás, eu vejo que quando eu abro uma semente, eu percebo que a tecnologia da informação está falando comigo ali. Então é isso que nós precisamos acreditar. Que essa transformação já chegou. Não dá mais para esperar, como ele mostrou aqui. Não dá mais para esperar que o trator autônomo continue a ser monitorado com raio laser ou com RFID. Nós precisamos entender que o trator autônomo vai funcionar com a capacidade intelectual dos homens brasileiros na área da tecnologia da informação, da inteligência artificial. Ela não funciona sem o homem. Então eu acho que precisamos incorporar imediatamente, porque os prejuízos são monstruosos a cada dia. Vejam o que está acontecendo lá fora. É impressionante de novembro para cá a disrupção que está acontecendo agora. Se nós não temos conexão, se nós não temos telefonia que possa contribuir como eixo importante nesse processo de transformação digital, nós não iremos para lugar nenhum. A pergunta que você me faz me leva a pensar sobre o Uruguai de novo. Antigamente, no ranking da ONU, você tinha os chamados países dentro do grupo D5. Eram 5 países mais desenvolvidos. Hoje são 7 países. Né? Veja, o grupo foi ampliado para mais 2 países. Por quê? Um país como o Uruguai, que o Banco Mundial promoveu uma reunião chamada de Cuentas Abertas, logo depois que nós começamos o nosso processo de transformação digital. O Uruguai já é um país, hoje eu diria 100% digital, tão rapidamente. Agora, o Uruguai é homogêneo, é um país pequeno, tem uma educação que foi, eu diria, bem alicerçada no pós-guerra por uma série de razões da economia que nós conhecemos, da economia mundial da época, do que chegou ao Uruguai naquele período. Enfim, nós temos no Uruguai mais facilidades, é verdade. Mas nem por isso podemos achar que está muito confortável a posição no ranking da ONU de país que está em 47ª posição. E que estamos subindo e descendo. Em um ano a gente sobe 2 pontos, no outro ano a gente desce 3 pontos. Isso não dá mais para esperar, não dá mais para aguentar. Nós precisamos dizer que não aceitamos uma tecnologia onde os meios de informação, essa coisa que está hoje em nossas mãos, que continua a ser utilizada dentro de uma banda 5G, 3.5 GHz, que só aumenta as possibilidades só de conexão. Muita gente ganha com isso. Eu acho que a gente amplia enormemente as conversas com os amigos, com os parentes, com os companheiros. Como a gente diz lá na Bahia, a gente amplia as conversas de comadre. Tudo bem, mas a gente não alavanca o processo de desenvolvimento tecnológico, nem a educação, nem, acima de tudo, a disrupção dentro das escolas brasileiras. Então é essa a minha preocupação. Obrigado. Perfeito. Obrigado. João, eu estava lendo esses dias aqui para preparar o painel um estudo da Embrapa, que mostra que hoje no Brasil, se a gente somar tudo, a gente é responsável por alimentar mais de 1 bilhão de pessoas
pelo mundo afora, né? Por outro lado, tem uma projeção que mostra que a população global vai atingir seu pico em 2050 com 9 bilhões de pessoas. E aqui a gente tem um aspecto central que é a segurança alimentar, né? E na sua avaliação, João, como é que vai ser a missão do Brasil em alimentar o mundo nessas próximas 3 décadas, arredondando? E como é que a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, que é o foco do nosso debate hoje, vai ajudar nesse desafio? Excelente, Rafael. Vocês me ouvem bem, né? Perfeito. Posso subir? Eu acho que vários aspectos, mas eu posso citar 2 que eu acho que são fundamentais, né? Primeiro, o Brasil tem um papel, né, fundamental, já comentei um pouco disso no início ali da nossa palestra, para alimentar essa população que está vindo por aí. Não existe outro lugar do mundo, né, senão o cinturão tropical, para a gente conseguir produzir o alimento que a gente precisa continuar produzindo e crescer, né, em termos de produção agora nos próximos anos. Depende dali. Dentro desse cinturão, o Brasil é o país que está melhor posicionado em vários aspectos, né, inclusive no aspecto de cultura mesmo, para essa produção, para uma produção efetiva, eficaz, diferente de outros países no mesmo local. Outros países da América Latina também virão junto, na carona, né? Mas o Brasil tem um papel fundamental. Nós acreditamos nisso, né? Como participantes ativos do setor privado, nós acreditamos muito nisso. Por isso, os investimentos que nós já fizemos aqui no Brasil e os investimentos que nós vamos continuar fazendo seguramente já com alguns bem claros e definidos aí nessa próxima década. Então estamos muito tranquilos em relação ao papel que o Brasil vai ter na agricultura mundial, contudo, apreensivos ainda para ter certeza de que nós brasileiros já entendemos esse papel. Ainda temos, né, muito a progredir, seja nos 2 temas principais que o ministro já trouxe aqui, na educação e na conectividade. Né? Toda essa tecnologia que já está pronta, ela tem a conectividade como ponto central, né, para que ela possa ser efetiva. Né? Nós podemos usar essa tecnologia sem conectividade? Podemos, mas aí ela não é efetiva. Ela vai ser efetiva a partir do momento que você tenha uma ligação direta, né, desses elementos de inteligência artificial em tempo real com aquilo que está acontecendo no campo. E aí a conectividade é fundamental. Perfeito. Ministro, eu lembro que no início da pandemia, muito em razão das circunstâncias ali que a sociedade teve que se adaptar, o tema da transformação digital começou a subir na pauta do C-Level, dos governos, e mais recentemente também, logo depois, a pauta de ESG. Né? Então a gente tem esses 2 macro temas que se uniram, e tanto a iniciativa privada como o setor público estão olhando com isso para essas 2 pautas com muita atenção. Na sua avaliação, para isso se tornar uma prioridade, evoluir, e o Brasil se tornar uma Estônia, se tornar um Uruguai, ou um outro país que seja referência, o cidadão também não teria que cobrar do poder público esse tipo de avanço? Será que o cidadão está convencido hoje, o brasileiro médio, de que a transformação digital, a inteligência artificial, vai trazer um ganho concreto para a vida dele, ou é uma realidade muito distante? Rafael, eu acho que você me leva a pensar sobre algo que tentei falar no início da minha rápida exposição, que é exatamente aquela situação, a figura de um Estado analógico em comparação com um Estado considerado eletrônico e de um Estado digital. São 3 figuras completamente diferentes, principalmente nas relações cidadão-Estado. Então eu acho que um Estado analógico é aquele que não tinha qualquer relação com o cidadão, nem nenhum usuário de qualquer política pública. Imagine o SUS, né? Estou falando, mas estou começando a imaginar a questão da saúde, por exemplo, da educação. No Estado eletrônico, que nós tentamos chegar a ser e não conseguimos até lá, por quê? Porque importamos mal as ferramentas que deveríamos ter importado para
transformar o país num país eletrônico, porque ele já construía essa primeira perspectiva, pelo menos de uma via de relação com o cidadão, para isso que você se refere. Então, mas é uma via de mão única em um Estado, qualquer que seja ele, um Estado eletrônico. E no Estado digital, essa é a grande vantagem em tudo e para tudo, é que você tem uma via de mão dupla entre o cidadão e o Estado e o cidadão. Então eu acho que é isso que nós precisamos acreditar, nós temos que acreditar que isso existe. É uma coisa que parece muito simples, mas que muita gente não conseguiu entender. Teve um computador, pensa que é digital, não é, tem nada a ver, tem nada a ver. Então eu acho que nós precisamos entender que a vida digital é uma outra vida, né? Em que facilita o uso da própria inteligência humana, agora com a inteligência artificial, que transforma tudo. Essa é a perspectiva que temos e que estou lutando a cada dia para dar minha pequena contribuição nessa caminhada difícil. Muitas vezes parece uma via crucis, mas eu vim de lá. Agora sei que é uma via sacra, né? Essa via que a gente tem que continuar insistindo nela para que a gente chegue a essa condição de país 100% digital. Quem chega em Israel, em Tel Aviv, ou em Jerusalém, vê como às vezes é difícil, é duro, mas tem que fazer, né? Hoje o que eles estão fazendo realmente é uma grande revolução em termos de conhecimento humano, inclusive na área da tecnologia, do emprego da tecnologia digital, de uma forma, eu diria, com muita inteligência. E eu estou fazendo essa referência por ter tido a sorte de fazer essa visita técnica e tecnológica há uma semana atrás. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, a gente está se aproximando aí do encerramento e eu queria fazer uma provocação final para essa fala de vocês de encerramento. Se a gente fizesse um exercício de futurologia, daqui 30 anos, como é que vocês imaginam o agronegócio brasileiro? E se vocês tivessem que dar uma grande missão para o país a ser executada, qual que seria ela? E aí a gente já pode se encaminhar para o encerramento. João, naturalmente... se eu puder claro, João, iniciar e o senhor, por favor, finalizar. Eu enxergo, na verdade, eu enxergo o Brasil daqui a 30 anos como o principal produtor de alimentos do mundo. Né? Eu acho que nós temos potencial de ultrapassar os gigantes que estão na nossa frente hoje. Vejo. Não, já em vários produtos nós já ultrapassamos, mas eu digo como valor de produção bruto total, eu acho que o Brasil tem o potencial de daqui a 30 anos ser o primeiro do mundo. Tá? Mas para que isso aconteça, nós realmente precisamos ter uma política clara de investimento para o agronegócio. Provavelmente uma política de Estado e não de uma política de governo. Ministro. O João fez uma abordagem muito inteligente e eu, como filho de produtores rurais e tendo tido a oportunidade de buscar para um período de muita responsabilidade, que foi como gestor do Tribunal de Contas da União por 2 anos, e naquela fase de planejamento, nós abrimos as portas do TCU para receber pessoas de notório saber em várias áreas do conhecimento, e também não ficamos ali parados. Fomos visitar várias universidades e pegamos um momento muito importante das novas transformações que estão ocorrendo nas casas do saber, nas universidades, nos institutos de pesquisa. E vou lembrar aqui uma visita que fizemos nesse período à Universidade de Colômbia. E lá encontramos um brasileiro muito conhecido mundialmente, um economista de grande valor, talvez professor brasileiro mais bem remunerado nos Estados Unidos no momento, que é o professor Alexandre Schenkman, com sua equipe. E ele analisa a economia brasileira de forma até separada do trabalho do dia a dia, da rotina das suas pesquisas da universidade, e ele nos colocou para conversar com aqueles 25 auxiliares que estavam trabalhando só sobre a economia brasileira. E eles chegaram à conclusão, depois de uma série de análises, inclusive já com o início do emprego de ferramentas de inteligência artificial, de que não haveria nenhuma chance que o país chegasse à condição de país com economia produtiva. Isso parece uma palavra simples, mas é uma palavra que eu considero complexa, né? E abrangente, como a palavra energia nos dias de hoje. Então, eu acho que não há nenhuma chance, e concordo com ele, de que cheguemos a esse estágio sem melhorar a infraestrutura brasileira, que não pode ser um esforço só da iniciativa pública, tem que ser de todos.
qual o outro entrave que temos para isso? Por quê? Porque nós já vimos aqui, o Dr. João já mostrou ferramentas, tecnologias que já estão à nossa disposição. Muitas vezes não conseguimos colocar em prática ou utilizá-las de forma adequada em qualquer setor da economia ou do agronegócio. Por quê? Porque nós não temos aquelas coisas que também já comentamos aqui. A questão da educação e a questão da conectividade. Então eu acho que isso que nós queremos que o Brasil seja daqui mais alguns anos, e às vezes não vai demorar tanto assim. Eu acho que essa fase, na medida em que a guerra da Ucrânia possa ser resolvida, o mundo vai passar por essas transformações que você falou há pouco. Porque aqui todo mundo começou a sonhar com os avanços da tecnologia durante o período da pandemia. Porque todo mundo foi fazer uso obrigatoriamente do que se chama home office. Então ali não era possível sem a tecnologia. Senão todos nós teríamos paralisado completamente as nossas atividades. Nós também fizemos uso disso. Então eu acho que isso motivou no mundo inteiro um respeito, uma compreensão, uma necessidade de utilização de mais ferramentas na área da tecnologia da informação. Voltando para sintetizar, a tecnologia da informação, eu diria que hoje é um bem como a água. É indispensável a tudo e a todos em qualquer país. Então eu acho que a tecnologia da informação passou a ser para mim, como a democracia, algo que sem ela eu não vivo. Muito bem. Ministro Haroldo Cedras, João Pontes, quero agradecer em nome da Fundação Milton Campos imensamente por esse painel. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todos aqui. Agradecer também a presença da ministra Tereza Cristina. Doutor Rafael, por gentileza, da Tavênia, eu trouxe aqui um exemplar desse esforço que o TCU vem fazendo ao longo desses anos e já praticamente estamos nesse caminho desde 2013, então são 7 mais 3, 10 anos que nós estamos trabalhando, e esse produto aqui é um produto desse esforço que foi lançado em Dubai em 2016, dezembro de 2016. Aqui está a edição em português, está publicada em 3 idiomas, é um exemplo do esforço que começamos a fazer, mas na verdade, em termos de tecnologia, é uma obra jurássica, só serve mesmo para ficar na biblioteca como referência. Então, passa aqui a Fundação Milton Campos, que é uma área de saber, esse exemplar que é do TCU, sobre a tecnologia da informação, sobre a necessidade que temos de chegar a um país 100% digital, já que o nosso presidente Ciro Gomes não está, peço a você nesse aqui, passe por gentileza ao presidente da Fundação Milton Campos. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Esse painel vai estar disponível online para todos depois assistirem e nos vemos aí num próximo fórum. Muito obrigado. Obrigado.